Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Espero que estejam todos bem. Continuamos então o reino animal. Vamos dar continuidade aos invertebrados e vamos falar um pouquinho de alguns filos. Os quinidários. Todos conhecem o peixe-palhaço. Ele vive em associação com a anêmona do mar numa relação muito harmoniosa. O que a anêmona do mar, a água-viva, o coral têm em comum? Como se formam os corais e qual a importância deles para o ambiente? Apresento aqui para vocês três representantes dos quinidários: as anêmonas do mar, os corais e as águas-vivas. Duas formas dos quinidários se apresentarem: na forma de pólipos, corpo cilíndrico, com uma abertura na parte superior que é a boca. Geralmente são sésseis, são de vida fixa. A anêmona do mar e os corais são representantes. A outra forma são as medusas, o corpo em formato de um sino, abertura na parte superior, são móveis e o exemplo são as águas-vivas. Um outro representante aqui que vamos destacar aqui desse filo são as caravelas portuguesas. Tem o formato de uma caravela, apresenta tentáculos, tem função de captura de alimento, digestão e proteção. O que eles apresentam, os quinidários, já que apresentam substâncias urticantes que queimam e são tóxicas? Apresentam estruturas chamadas quinodócitos ou quinodoplastos. Quando ele é tocado, ele funciona como um arpão. Observe aqui dentro, ó, tem um opérculo, abertura, ele lança um filamento injetando uma toxina na presa. Essa toxina ela serve para paralisar pequenos animais que servem de alimento para os quinidários. Os quinidários têm uma forma de reprodução assexuada por brotamento, como as esponjas, formam colônias, e sexuada com fecundação e formação de larva móvel, que a gente chama de desenvolvimento indireto. Já os recifes de corais são formados por calcário, que é um carbonato de cálcio, substância bastante dura, resistente, e as algas. Vivem em lugares de águas claras, rasas e temperatura entre 20 e 30 graus. As algas fornecem alimento através da fotossíntese e os corais fornecem sais minerais. E aqui a gente vai encontrar, olha as cores, diversidade de organismos vivendo aqui. Aqui nós temos o esqueleto dos corais, vocês observam que eles vão ficando esbranquiçados. A causa do branqueamento é causada pela temperatura elevada pelo aquecimento global do planeta. E essa destruição é provocada pelo próprio homem que polui, já que eles gostam de ambientes limpos. Segundo filo, os plateumintos são vermes de corpo fino. Eles são de corpo achatado e longo, né? Todos são parasitas. Observe a imagem, já mostra aqui saída de esgoto no mar. Primeiro representante são as planárias de vida livre, vivem em ambientes aquáticos, apresentam dois olhos não muito bem desenvolvidos, são simples, não conseguem ver a forma das imagens. São hermafroditas, se dividem, aqui o corpo está afinando e formam dois seres idênticos. Essa reprodução é assexuada e sexuadamente também se reproduzem. Aqui nós temos a tênia, popularmente conhecida solitária, é um verme só, é hermafrodita. Apresenta uma cabeça chamada escólex conventosa que se gruda na parede do intestino. São bastante longos e formam proglótis. Aqui nós temos o exemplo de um proglote, em que apresenta útero, testículo e ovário. Então ele se autofecunda, produz gametas masculinos e femininos. Quando são eliminados através das fezes, contamina a água e acabam chegando no hospedeiro intermediário, que são os porcos e os bovinos. Quando ingerimos a carne com uma bolinha, popularmente conhecida de pipoca, que são os cistos de cerco, ela se rompe no estômago, sai de dentro, se instala no intestino e passa a se alimentar dos nossos nutrientes. Outro exemplo que nós temos aqui, então, os esquistossomos. Provoca uma doença chamada barriga d'água, porque ele vai afetar as veias do fígado e do intestino. O macho é maior, observem aqui, ele carrega a fêmea dentro dele, ela é longa e fina. E também se desenvolve na água quando o ser humano elimina fezes que contêm a larva passa por um processo de desenvolvimento, se transforma numa cercária. A cercária se instala dentro do caramujo e o caramujo é o hospedeiro. Quando a pessoa vai para as águas, toma banho e se infecta. É comum na região nordeste essa doença, não para nós no sul. Controle. Cuidado com a água, né? Implantação de sistema de rede de esgoto e eliminação do caramujo.
Agora a gente vai para os nematódios aqui. Os nematódios são vermes que apresentam o corpo arredondado, tá? E a lombriga é um exemplo deles. Causa uma doença chamada ascaridíase. Eles podem chegar de 15 a 40 centímetros de comprimento, chegam a obstruir, fechar o intestino. Observem aqui, ó, são tudo vermes. É conhecida por popular bicha. Tem sexos separados e está associada a águas contaminadas, solo contaminado. Elas podem produzir até 200 mil ovos por dia, né? E provocam os famosos ataques de bicho, antigamente que falavam, não é uma coisa muito distante de nós, tá? Eles sobem e acabam comprometendo as vias superiores respiratórias, como nariz, ouvido e garganta. Acabam matando por asfixia. Outro representante é o necator, o ancilóstomo, conhecido popularmente por amarelão. Ele está na história do Jeca Tatu. O Jeca estava triste, acabrunhado, o Jeca tinha amarelão, pálido, porque ele tem uma boca que apresenta lâminas, parece dentes, que ele suga o sangue e provoca hemorragia. Hemorragia lenta, mas que aparece nas fezes pretas, presença de sangue, e levam a desenvolver o amarelão. O quarto, então, filo, os anelídeos, representado por animais que têm o corpo formado por segmentos. Observe bem aqui, ó, cada segmento desse aqui é um anel, corpo segmentado. Então, a minhoca é um verme de corpo segmentado. São importantes na aeração do solo, porque elas escavam túneis, se alimentam de matéria orgânica, dendritos orgânicos, que são ingeridos juntamente com o barro. Elas apresentam um papo e uma moela. Parece até que estamos falando de ave, mas não é, né? No papo e na moela ocorre a digestão. Respiram pela pele, respiração cutânea, então precisam de ambientes úmidos. E transportam hemoglobina, que é o pigmento vermelho que transporta oxigênio. São hermafroditas, porém, no período de reprodução, elas precisam se juntar pelo clitelo e trocar espermatozoides. Ó. E aí formam, então, liberam óvulos, que vão formar os embriões e são semelhantes ao adulto. Aqui, então, falando da importância da circulação de ar, né, que permite a entrada de água no solo, e também a produção do humus, que é o adubo orgânico. Poliquetos são outros exemplos. Tem cerdas, brânquias, são de vida aquática, também pertence a esse grupo. E o último, então, do filo dos anelídeos, são as sanguessugas, são hermafroditas, são conhecidos como irudíneos porque eles têm a ver com sangue, produzem uma substância que, quando eles estão sugando sangue, vão soltando e evita a coagulação e o sangramento. Já foram usados na medicina, há muita pesquisa para ser usada ainda as sanguessugas. Aqui na nossa região é comum encontrar sanguessugas em lugares de banhado. Até às vezes o gado apresenta, né, quando se deita, sanguessugas grudadas no seu ventre. A atividade será escrever sobre cada grupo, está no livro de vocês. Vou deixar descrito lá no PDF, no documento onde explica as atividades. Um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida é só chamar que a professora orienta. Um abraço e até semana que vem.